Bom dia, criançada! E aí, como é que você está aí na sua casa? Te está muito feliz de estar juntinho com você novamente para mais uma aula. Mas antes de dar início à nossa aula de hoje, nós vamos fazer a nossa oração. Vamos lá? Fechar os olhos e falar com o Senhor Jesus. Bom dia, meu Deus querido. A aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já trabalhar. Abençoa nossa escola, nossa classe e nosso lar. Amém. Amém. Agora, tia, vamos começar a nossa aula de hoje, certo? Nossa aula de hoje vai ser de matemática. Qual é o assunto de hoje, tia, da aula? Nós vamos ver dois assuntos bem legais. Nós vamos ver as medidas de capacidade. Medidas de capacidade, tia, ver quantos litros cabe em um objeto, em algum recipiente. Olha aqui, a tia fez vários recipientes com tamanhos e formas diferentes e vamos saber quantos litros ou quantos ml vai caber em cada um. E também nós vamos ver as medidas de massa. Tia, medida de massa nós vamos descobrir se um objeto, se ele é leve, se ele é pesado, certo? Então vamos começar agora com as medidas de capacidade, ok? Aqui aqui, nós vamos primeiro falar sobre as medidas. Você sabia que você pode medir, tia, uma quantidade de algum líquido? Pode medir, tia, com uma régua? Não, nós podemos medir utilizando um símbolo. Primeiro, nós vamos saber qual é esse. Nós utilizamos essa letrinha aqui, ó. Este é o símbolo que nós usamos para pesar, para medir a quantidade em cada recipiente, de líquido que cabe em cada recipiente. É o L. E o L, ele representa o litro. Litro, tia, é assim que nós medimos a capacidade de um líquido, certo? Então, tia, quando eu vou medir a capacidade de um líquido, eu utilizo esse aqui, o litro, o L para litro. Ah, mas essa aqui é uma capacidade grande, não é? Nós também temos capacidades menores que o litro. A tia botou aqui, ó, que temos o mililitro. Tia, o mililitro calma aí, você vai já ver ali nos recipientes que a tia já separou para você, certo? Primeiro nós vamos saber o nome deles e o símbolo, e depois nós vamos ver ele nos recipientes, certo? Ó, litro, colocamos o L para representar, e o mililitro, que é uma quantidade menor que o litro, colocamos o L para representar o litro, certo? Uma certa quantidade, e o ml para uma quantidade menor, que é o mililitro, certo? Vamos lá ver agora aqui, ó. A tia fez 4 recipientes, ó. O copo com água, a garrafinha de água, a garrafa de refri, né, de refrigerante, e a latinha também de refrigerante. Cada uma tem uma capacidade diferente. Eles não têm a mesma capacidade, são diferentes. Por quê, tia? Por causa do tamanho. Então, o tamanho de cada um, ó, é variado. Se são variados os tamanhos e as larguras, então eles recebem quantidade de litros diferentes. Tia, diferentes? Por exemplo, olha aqui essa garrafa de refrigerante. A tia colocou a quantidade de líquido que tem aqui dentro. São 2 litros. Tia, 2 litros? 2 litros. Essa quantidade de refrigerante que tem aqui, caberia todinha nesse copinho aqui? Não, tia, porque é muito, não é? Aqui, ó, o tamanho desse recipiente é muito grande. É diferente da quantidade desse copinho. Ó, desse copo aqui só temos 150 ml. Você lembra lá que ml é mililitros? Ah, tia, então é menor. A quantidade de água nesse copinho é menor que a quantidade de refrigerante nessa garrafa aqui. Você sabia? Olha aqui, ó, 2 litros e aqui é só 150 ml, mililitros, certo? Tia, então é assim? O nome muda de acordo com a capacidade de litros? Sim, litros, ó, a partir de 1. Quando nós fizemos, nós vamos ver agora aqui, a partir de 1 para cima, vai ser litros. E de 600, tia, 700. Essas aí são quantidades menores, então nós colocamos o ml, o mililitro. Olha aqui, ó. Tia pegou essa garrafinha aqui, olha aqui, a garrafa de água.
Ela tem 600 ml. Esse ml aqui é mililitro. 600 mililitros. Ah, tia, então é assim? É que nós medimos. A tia, o que eu colocou o refrigerante de 2 litros. Não? Ah, tia, pois olha aqui, essa garrafa de 2 litros. Tia, e se eu tiver uma garrafa de 1 litro e eu colocar aqui dentro, vai preencher? Não, não é, porque aqui são 2 litros. Se eu colocasse uma garrafa, pegasse, derramasse, ela só enche até metade, porque é só 1 litro. Não é? Aqui são 2 litros. Ah, tia, então é assim que eu descubro a metade dos litros? É, olha aqui, que legal, a tia fez agora uma latinha. Olha aqui a latinha de refrigerante, a tia botou nessa latinha aqui 250 ml. Também porque é mililitro, certo? Ó, ml, mililitro. Ah, então agora eu já sei. Quando for litro, eu coloco o L, e quando for mililitro, eu coloco o ml, que são para quantidades menores, capacidades menores, né? Olha aqui. Então, nesse daqui, ó, nesse recipiente, nesse, que é o copo, a garrafa e a latinha, a quantidade de líquido é menor que a quantidade de líquido que cabe nessa garrafa aqui, nessa garrafa grandona, não é? Então, nós temos que saber a diferença e a quantidade, a capacidade que cada uma delas tem, certo? Então, agora nós vamos ver a massa. Nossa, tia, é o peso dos objetos. Você sabe que cada objeto tem um peso diferente? Olha esse piloto aqui que a tia está segurando. Ele tem um peso. Ah, tia, mas ele é muito leve. É, aqui nós vamos descobrir agora o que é leve ou pesado, certo? Existem muitas coisas que nós temos ao nosso redor que tem algumas que são leves e outras que são pesadas. Esse peso que o objeto tem é chamado de massa. Você sabia? Pois é, ele compõe, feito de uma massa. Ah, que é feito de massinha de modelar? Não, ele diz que a quantidade que esse objeto tem. Então, quando ele tem um peso, ele tem uma massa. Deixa eu mostrar agora para vocês. A gente colocou aqui na lousa 3 exemplos diferentes de objetos, certo? Vamos lá. Esse daqui é uma flor, uma cadeira e uma porta. Desses 3, qual é o mais pesado? Já sei, é a flor? Não, é a porta. Ela é bem grandona e é muito, muito pesada, não é? Olha aí, então nós estamos descobrindo a medida da massa. Nós vimos que a medida dos litros são a capacidade que cabe em cada recipiente, não é? E aqui a medida da massa é o peso que esse objeto tem, certo? Olha aí, então essa é a medida de massa, quando eu sei o peso que o objeto tem. Aí eu vou descobrir se ele é leve ou se ele é pesado. Tia, pois olha aí. Então nós temos a porta, que ele é um objeto pesado. E nós temos a flor, que é um objeto leve. Ele é muito, muito levinho, não é? Ah, então essa é a medida da massa, é quando eu sei se é leve ou se é pesado. É sim, essa é a medida da massa dos objetos. E nós também temos as siglas para pesar, para saber o peso de cada objeto. Quando for um objeto grande e pesado, nós utilizamos o quilo, o quilograma. E o símbolo do quilograma é esse aqui, ó, o K e o G, quilograma. Tia, mas quando nós vamos pro mercado, você vai dar exemplo para vocês. Quando você vai a mãe vai no mercado fazer as compras, quando ela pegar um saquinho de arroz, se você observar lá no saco de arroz, saco de feijão, lá bem embaixo tem a quantidade, o peso dele, que é um número, e vai ter esse símbolo aqui, ó, o KG, que é o quilograma. Quando você pega aquele pacote daquele alimento, daquele produto, não é, do feijão, do arroz, ele pesa 1 quilo. Você vai lá ver o número 1 e ao lado do número 1 você vai ver isso aqui, ó, o K e o G, que é quilograma. Aquele alimento pesa 1 quilo. Aí tia, pois é, o quilo de arroz, o quilo de feijão, temos o quilo de açúcar, não é? E cada um deles pesa 1 quilo. Ah, então eu utilizo esse aqui, né, que é o quilograma. Agora tem também objetos, além dos alimentos, tem objetos que pesam bem menos, que é a medida menor, o peso menor do que o quilo. É o chamado de grama. Tia, de grama? O grama.
Por exemplo, esse piloto aqui, ele é muito levinho, então ele pesa, com certeza o peso dele é grama, não pode ser quilo, porque ele não é muito pesado. Então, com certeza ele pode pesar uns 2 gramas, pode ser por aí, tia Ed tá fazendo estimativa, mas não sabe o peso real dele, não é? Mas eu sei que ele pesa em gramas, certo? E quando eu falo grama, eu tenho que falar o grama. Tia, mas não é a grama. Ah, esse piloto, quanto é o grama deste piloto? O grama, tia, por que a senhora fala o grama e não a grama? Calma aí. A grama, quando eu uso o artigo feminino, a, e coloco na palavra grama, eu estou me referindo àquela graminha verde que nasce lá nos parques, no jardim, certo? Nas praças, aquilo ali é a grama, certo? Mas quando eu estou falando de medida de massa, de peso, eu tenho que falar o grama, é no masculino, eu utilizo o O, certo? Não pode ser a grama desse piloto. Eu estou falando errado, porque eu estou me referindo a uma plantinha que cresce no jardim e nas praças. Agora, quando eu me refiro a peso, eu tenho que falar o grama, certo? O grama, ok? Então, aqui nós descobrimos os objetos que são leves e os que são pesados, certo? Então, assim, essa é a medida da massa. É quando eu posso saber o que é leve e o que é pesado, ok? Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre medidas de capacidade e medidas de massa na aula de hoje, tá certo? Espero também que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Um beijão da tia. Tchau, tchau.